Eu fico imaginando, vamos lá, vamos ser uma mosquinha, vamos lá na casa do professor Adenor. O professor Adenor está lá vendo o final da Supercopa do Brasil, ele e seu filho Titinho, Matheus Bach. E vem o Flamengo jogar isso tudo. Será que não ficam vermelhos, pelo menos? Vermelhos de vergonha? Porque, gente, é o mesmo time. É o mesmo time, que com o Tite não jogava nada. Aí o Felipe Luiz chega lá, troca o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz, transforma o Wesley em titular absoluto, que antigamente com o Tite alternava com Varela, tá? Passa a jogar com um ataque diferente, com uma dupla de centroavantes e coisa e tal. E o time se transforma. Sério, na boa. Eu, se fosse o Tite, hoje em dia, parava de ver jogo do Flamengo. Deve estar fazendo mal a ele, gente. Ele deve estar dizendo, ai, meu Deus, quanto mais esse time joga, mais mal na foto fico eu. Bodão, tá ruim para o Tite nesse momento, o Flamengo jogando assim? Não há a menor dúvida. Bodão, vou fazer um suspense. Vou chamar um intervalo. Na volta, você responde essa pergunta. Já. Tá legal. Mas a gente segue ao vivo aqui no YouTube e aí nesse momento é um momento maravilhoso para você brilhar aqui, que eu vou ler os comentários, os melhores. São muitos, hein? Então já agradeço aí. Dudu Campos mandando aqui, ó. Bruno Henrique é muito ídolo. Esse é um verdadeiro ídolo. Nunca desrespeitou o Flamengo. Ele mandou aqui não vou falar o que ele falou, mas era contra o Gabigol. Já dá pra gente usar assim, Renato? O Bruno Henrique teve, vamos ser justos, o Bruno Henrique teve a melhor atuação dele em muito tempo. Há muito tempo que o Bruno Henrique não jogava o que jogou hoje. Hoje foi de novo o Bruno Henrique de 2019, gente. Porque não foram só os 2 gols. Ele criou diversas outras oportunidades. Ele teve uma oportunidade pela ponta esquerda, que ele dá um drible daqueles que o Armando Nogueira dizia que era sobre um lenço de papel, de pano. Ele dá um drible na linha de fundo e sai na cara do gol e toca para o Gerson. Aí o Gerson toca, o goleiro espalma, o John espalma. Então, cara, a atuação do Bruno Henrique hoje foi realmente uma atuação de um jogador decisivo. Aliás, ele é um jogador de grandes decisões. Ele sempre se agiganta na hora das grandes decisões. Muito bom. Tem mais um aqui que eu achei interessante, Baldão, que fala assim, ó. Quando o Palmeiras ganha a Supercopa, calma, é o começo de temporada, os times não jogaram. Aí quando o Flamengo vence, é um espetáculo, que lindo. Imparcialidade do UOL. Estão falando aqui, Baldão. Só que o Flamengo ganhou do campeão brasileiro do ano passado, do atual campeão da Libertadores, e o Palmeiras ganhou de um time rebaixado da Série B. Então, a diferença é grande, né? Vamos ser realistas nesse momento. É verdade. Estamos voltando já para a TV, mas pode continuar mandando mensagem que eu leio assim que possível, hein? Por favor. E não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. Pode mandar também sua tacinha aí, se você está comemorando esse primeiro título da temporada como Renato. Estamos de volta na TV e também aqui no YouTube. Vai, Baldão, pode responder então. Deixei o suspense tempo demais até. Eu acho que... Qual era a pergunta mesmo? Era do Tite, do Tite. Se o Tite deveria ficar. Para que deixa o seu Antenor lá, Renato? Para de pisar no Tite. Ele já está com a cabeça tão baixa lá. Realmente foi um trabalho infeliz. Lamentável até dizer, ele que deu tantas glórias ao Corinthians. Ele tem uma impressão de ultrapassado, sem visão do que é o Flamengo primeiro, do que é a maneira de jogar, aquele jogo quadradinho, previsível, sabe? Muita gente está jogando diferente já no mundo, né? Basta assistir os jogos, basta ver o que estão fazendo por aí. Você vê na Europa, você vê hoje um City e Arsenal, o jogo, todo mundo atacando e variando posições. O Tite fez um jogo muito quadradinho, um esquema muito quadradinho. Realmente parece que ele afogou o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras. Parecia que estava todo mundo preso. O Felipe Luiz vem e solta as feras. O Bruno Henrique jogou hoje foi uma enormidade, uma enormidade. Teve muita felicidade no segundo gol, mas foi o jogo inteiro preparado para receber a bola, deslocando, uma facilidade muito grande. Realmente foi uma atuação encantadora do
Luiz Henrique do todo o time do Flamengo. Realmente foi. Ô, Renato, e você falou, né, que o Tite e o filho dele, se eles não ficam com vergonha vendo esse time jogar. De que forma a gente pode comparar, taticamente, as mudanças do Felipe Luiz nesse time que fizeram tanta diferença? Mas é fácil. Primeiro, em algumas escolhas de jogador, de nomes. O Léo Ortiz já devia ter sido titular com o Tite há muito tempo, mas o Tite não largava o Fabrício Bruno. O Tite tinha a mania de botar o Matheus Cunha como goleiro de Copas. O Tite teria perdido a Copa do Brasil. O Felipe Luiz chega lá e acaba logo, não, o titular é o Rossi, e ganhou a Copa do Brasil. Agora, taticamente, a diferença é muito grande, porque o Tite jogava um posicional ortodoxo. Jogadores em seus lugares, aguardando a bola chegar onde eles estavam. Tentava fazer uma superioridade numérica de ataque sobre a defesa adversária, botava os jogadores todos lá esperando a bola chegar e armava com os zagueiros. O Felipe Luiz usa também, algumas vezes, os zagueiros para armar. Mas o Felipe Luiz passou a ter um zagueiro que arma mais do que qualquer um, que é o Léo Ortiz. O Tite não tinha. E outra coisa, a liberdade que o time do Flamengo, do Bruno Henrique tem, do Felipe Luiz tem, é assustadora. Você vê o Plata na ponta direita, você vê o Plata formando dupla de ataque com o Bruno Henrique, você vê o Bruno Henrique na direita, você vê o Bruno Henrique na esquerda, você vê o Michael pela esquerda, pelo centro. O De La Cruz hoje jogou muito bem, marca, avança. Os jogadores do Flamengo com o Felipe Luiz têm enorme liberdade. Claro que eles têm um plano tático também, e eles têm obrigações, mas eles têm liberdade para desenvolver todo o seu talento, a sua criatividade. Com o Tite, não. Com o Tite era aquela coisa amarrada. Não queremos dar a bola para o adversário. Então, ficamos com ela, mas também ficamos tocando para o lado, para trás, para o goleiro. Gente, quantas bolas o time do Tite atrasava para o goleiro. Conta quantas bolas o time do Felipe Luiz atrasa para o Rossi. Rossi, que, aliás, é bom fazer justiça a ele. Rossi deu 2 lançamentos com o pé hoje, magníficos. O primeiro, no segundo gol do Bruno Henrique, que o Plata dá uma casquinha, sobra para o Michael toca para o Bruno Henrique dá aquela paulada de direita, de primeira, sem deixar a bola, nem parou a bola. E o segundo, num contra-ataque, que ele bota o Varela completamente livre também. O Flamengo não fez o gol porque quis ser muito precioso. Tinham 3 contra 2, toca para aqui, toca para lá, acabaram cortando. Então, o Flamengo ele é melhor em tudo. E mais do que isso, isso é uma coisa que é a minha impressão, eu não posso dizer que é isto. Mas é a impressão de um velho homem de imprensa. Eu e o Marco Antônio temos aqui já quase 50 anos de crônica, né? Então, a gente já viu muita coisa, coisas que você vê repetida. Aliás, eu fui o primeiro a defender a ida do Felipe Luiz para o Flamengo, como técnico. Todo mundo dizia que eu era maluco, porque eu vi o Carpegiani fazer exatamente isso no Flamengo do Zico. Então, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, jogadores, vários títulos, Arrascaeta, Bruno Henrique, Alexandro, Danilo, enfim, todos esses jogadores do Flamengo, tem Gerson. Tá? E aí quem treinava, na verdade, era o Matheus Bach. Eu fico pensando, o cara diz assim, mas esse moleque aí jogou aonde, hein? Ele vem me dizer que eu tenho que ficar aqui, tenho que ficar ali. Coisa esquisita, né? Agora, com o Felipe Luiz, você acha que alguém faz essa pergunta? Alguém diz assim, não, esse cara está me falando, esse cara não tem experiência, mas o cara olha para o Felipe Luiz é um gigante hoje em dia. Já era um gigante como jogador, está se mostrando um gigante. Eu acho que isso aí faz uma diferença enorme. E o Tite, para mim, se perdeu na hora em que ele resolveu fazer da missão dele no Flamengo o principal objetivo de transformar o filho dele, o Matheus Bach, o Titinho, numa peça importante da sua comissão técnica. Ele passou a ouvir o Matheus, ele passou a mandar o Matheus dar instrução na beira do campo. Fica imaginando, o Gabriel ia entrar, com o Tite ele era reserva, né? Entrava. Aí vai lá e o Matheus Bach pega a planchetinha e diz assim, olha aqui, você vai fazer isso aqui. Eu fico pensando na cabeça do Gabriel, mas eu ganho muito pouco. Eu ganho muito pouco para ouvir esse moleque aqui me dar instrução, eu ganho muito pouco. Então, eu acho que o Tite se perdeu até por isso, nessa obsessão de querer transformar o filho dele
numa coisa que não é. E aí o Vamos trabalho aproveitar, Renato, abundou. para escutar um pouquinho do Felipe Luiz, depois dessa vitória 3-1 na Supercopa contra o Botafogo, Supercopa do Rei. Música para os meus ouvidos. Já aqui. Bom, final, jogo único, clássico carioca, uma pré-temporada nos Estados Unidos. E acho que todo mundo que viu você falando em alguns momentos, né, publicamente, você sempre tratou com muito respeito a Supercopa, né, por mais que talvez seja logo no início da temporada, enfim. Eu queria saber se o seu planejamento no início do ano ele foi feito todo em função dessa decisão, assim, pensando fisicamente, tecnicamente, e ainda um pouquinho entrando nessa questão do Blue, assim, qual é a importância desse título logo nesse início, assim, você que terminou o ano com um título, seu primeiro título no profissional, e agora já começa 2025, digamos, com o pé direito? Então, a pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores, né? A pré-temporada se viu condicionada pela final e tivemos 3 semanas para preparar. Suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com um risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão numa forma física ótima. Hoje a gente viu escorrendo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá agora uma tranquilidade também, porque temos o Carioca e eu não preciso sobrecarregar os jogadores nos próximos jogos, né? Porque temos jogo quarta, jogo domingo, e eu posso, com o elenco que eu tenho na mão, eu posso ir trocando jogadores e dando minutos para que eles possam manter a forma física até chegar ao brasileiro em perfeitas condições e no melhor momento. É claro que existe uma curva durante toda a temporada, mas está muito bem planejado. Eu confio totalmente no meu preparador físico e na comissão. E por outro lado, sobre o título, não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama, né, no futebol. Sou flamenguista desde pequeno. Poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. E hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso. E tem um problema, porque a gente só quer mais e mais e mais, e as expectativas aumentam, mas eu tenho muita confiança nesse grupo de jogadores que são espetaculares. Obrigado. E aí, Renato, essa coisa do... O Renato, o Flamengo... até para dar entrevista, ele está bem melhor que o Muito melhor, mas muito melhor. Aquele Titês, que você não sabe. Não, discordo. Tá Saudade do Titês. Não, mas o Felipe Luiz fala claro, objetivo. Fala português. É uma conversa. Gente, vou interromper para chamar o intervalo. A gente volta já na TV. Com a reportagem. Então, não tem nem comparação. A diferença que eu vejo, sintetizando um pouco o que o Renato disse, um é burocrático, o outro é criativo. Quando você tem talento, você não pode burocratizar o time. Isso nós vimos através da história. Quando você tem talento, tem que soltar os talentos. Os talentos se entendem. Os talentos criam, jogam em conjunto, se mexem. É isso que o Jorge Jesus fez tão bem, coisa que não acontecia no futebol brasileiro há um grande tempo. E o Felipe Luiz está fazendo agora também. É simples, dá força para quem sabe jogar. Acho que uma boa notícia, Renato, do Flamengo, é que o De La Cruz acabou o ano passado muito mal, jogando mal, machucado, parecia que tinha sido um mico a contratação. Hoje o futebol dele mostra que acho que ele pode ajudar muito, ainda se continuar bem fisicamente. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma mensagem aqui para você, Renato, do Dudu Campos, falando: infelizmente, daqui a um tempo nós, né, você e ele, virarão viúvas do Felipe Luiz, que já ele está na Europa. Não acho que seja tão imediato assim, não, gente. Não acho que seja tão imediato assim, não. Se fosse tão imediato assim, o Abel Ferreira já estaria na Europa há muito tempo. O próprio Jorge Jesus, ele voltou para o Benfica, que era presidido por um amigo dele. O futebol europeu
principalmente futebol de primeira linha, não olha para o mercado brasileiro de técnicos com a mesma paixão que ele olha para os jogadores. Aqui, eu acho que o futuro do Filipe Luís será no exterior, sim, porque é um cara que fez uma carreira europeia, que fala várias línguas e que é bastante conhecido lá, mas não agora. Não agora. Acho que o Filipe Luís vai ficar aqui alguns bons anos. Estamos voltando já na TV e aqui também no YouTube. A gente segue ao vivo. Não esquece de deixar o like, hein? Estamos de volta. Muitas mensagens chegando por aqui. O Apolo Moreira Isaías diz que ele é testemunha, que o Renato sempre defendeu o Filipe Luís no lugar do Tite. Eu também sou testemunha disso. Estava cansada já de ouvir o Renato falar disso. Já o Tiago Oliveira diz que a gente está babando muito ovo, viu? O mundo é testemunha. Tiago Oliveira diz que a gente está babando muito ovo para o trabalho do Filipe Luís, que está apenas começando. Mas, Tiago, tem muita gente que nem começando estava na carreira e não conseguiu fazer um trabalho inicial, né, no time tão bom assim. O Filipe Luís disputou 2 títulos pelo Flamengo e ganhou os 2. O aproveitamento dele até agora é 100%. E não é só isso. É o futebol que a gente vê o Flamengo está jogando. Sabe? É o espírito que esse time passou a ter, a força que passou a ter. Os adversários, eu hoje, por exemplo, achei que o jogo ia ser um jogo mais lá e cá. Eu digo, o Flamengo vai tentar empurrar o Botafogo para o seu próprio campo, mas o Botafogo é um time que tem gente para contra-atacar, o Botafogo tem um meio-campo legal, tá? Não vai ser esse amasso, mas foi. E o Botafogo, por exemplo, o Marco Antônio lembrou bem, perdeu seus 2 melhores jogadores. Perdeu o Almada e perdeu o Luiz Henrique. Perdeu até o substituto do Luiz Henrique, que era o Júnior Santos, que era um jogador também bastante interessante. Mas contra o Fluminense, no Campeonato Carioca, que foi a primeira vez que os titulares jogaram, o Botafogo jogou muito bem. O Botafogo jogou muito bem. Parecia que não tinha mudado nada, continuava jogando igual jogou no ano passado, ainda que sem o brilho das principais estrelas. Mas ele hoje não teve essa condição. O que está me impressionando mais no Filipe Luís é que ele não está deixando os adversários jogarem, gente. Ele tá fazendo um cinturão ali no meio-campo, na intermediária, que toda bola que ele perde é recuperada por algum jogador do Flamengo. E voltam a atacar. O De La Cruz, como bem lembrou o Marco também, voltou a jogar bem. O problema do De La Cruz, Marco, era físico. Ele começou muito bem. Aí foi disputar a Copa América, se machucou na Copa América, inclusive, e voltou e nunca mais conseguiu jogar, porque nunca teve tempo para curar, de fato, os problemas todos.